10 coisas da Bíblia que nunca foram encontradas. Parte 2. Já parou para pensar quantos mistérios existem nas páginas da Bíblia? São histórias que atravessam gerações, alimentando a fé e a imaginação de milhões. Algumas são bem conhecidas, mas os objetos ligados a elas desapareceram, como peças perdidas de um quebra-cabeça sagrado. A cena do nascimento de Jesus é familiar para quase todos. Um menino numa manjedoura simples, envolto em panos, cercado por pastores. Mas onde está essa manjedoura real? A gruta, na Basílica da Natividade, em Belém, é considerado o local do nascimento, mas o objeto físico, de madeira, pedra ou outro material, nunca foi comprovadamente encontrado. A coroa de espinhos usada por Jesus durante a crucificação também é um símbolo poderoso. Há fragmentos venerados em catedrais pela Europa, mas nenhum deles pode ser confirmado como sendo o original. Os pregos da cruz seguem o mesmo caminho. Diversas igrejas afirmam ter em seus relicários os pregos que perfuraram as mãos e os pés de Cristo. Mas há tantos espalhados pelo mundo que é quase impossível acreditar na autenticidade de algum deles. Há ainda o véu de Verônica, que, segundo a tradição, foi usado para enxugar o rosto de Jesus enquanto ele carregava a cruz. Dizem que sua imagem ficou impressa no tecido. Existem versões diferentes desse pano, como o sudário de Turim e o sudário de Oviedo, todos rodeados por mistério e debate, e nenhum deles, no entanto, oferece respostas definitivas. E o que dizer, então, do bastão de Moisés? Com ele, segundo a Bíblia, o mar se abriu, águas brotaram do deserto e milagres aconteceram diante de reis e multidões. Um cajado que representa poder, fé e autoridade divina, mas apesar de sua importância, nunca foi encontrado. A espada de Golias, o gigante derrotado por Davi, também é um desses desaparecimentos curiosos. Davi a tomou como símbolo de vitória, mas depois disso, o texto bíblico silencia. Ninguém sabe o que aconteceu com a arma do inimigo vencido, e nenhuma escavação arqueológica revelou seu paradeiro. As tábuas da lei, gravadas com os 10 mandamentos, foram colocadas dentro da Arca da Aliança, que por sua vez também, desapareceu. E assim o que talvez fosse o maior tesouro sagrado da história, acabou se perdendo junto. Outro véu, o do Templo de Jerusalém, também permanece entre os objetos desaparecidos. A Bíblia diz que ele se rasgou ao meio no momento da morte de Jesus, um sinal de que a barreira entre Deus e os homens havia sido rompida, mas o tecido em si, tão simbólico e significativo, também permanece sendo um mistério. E há ainda os livros que a própria Bíblia menciona, mas que não fazem parte dela. O livro de Jasher, o livro das guerras do Senhor e os escritos de Natã, de Gade e tantos outros. Que histórias contavam? Que segredos revelavam? Teriam sido esquecidos, destruídos ou escondidos? Ninguém sabe ao certo. E talvez nunca se saiba. E por fim chegamos ao Éden, o jardim onde tudo teria começado. Alguns acreditam que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Outros dizem que sua localização nunca será descoberta. Talvez porque o Éden, mais que um lugar no mapa, seja um símbolo de origem, inocência e de algo que perdemos, mas continuamos buscando. Esses fragmentos de fé, silêncio e tempo, esses objetos permanecem envoltos em mistério. E talvez seja justamente essa ausência que os torna tão fascinantes. Afinal, nem tudo que é sagrado precisa ser encontrado para continuar tocando o coração de quem acredita.